Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa bacia de 74 centímetros com 15 suculentas adaptadas a sol pleno. As suculentas utilizadas serão algumas destas que já estão adaptadas ao tempo, porém estão cobertas com um sombrite 75% devido à incidência de chuva de pedra que temos no sul, apanhando assim o sereno e a chuva. Estou reutilizando uma bacia que já havia plantas nela, composta de terra vermelha, carvão triturado e esterco de gado. Pode ver que está bem compacta e úmida, pois é assim mesmo que prefiro este substrato quando tenho plantas ao tempo. Devido à incidência de muita ventilação e calor, elas tendem a secar mais rápido, e essa terra vermelha vai manter a umidade do substrato. Abaixo desta camada espessa pode ver que tem uma grossa camada de carvão triturado que ajuda na drenagem. Iniciando escolhendo as plantas que vão ficar de fundo. Esta é uma Diamond State e está no vaso 15. Pretendo colocá-la no fundo e ao redor algumas outras menores. Olha só que legal que fica, colocando a mais alta lá no fundo. Depois eu selecionei algumas destas, colorata, pink dona, esta é a salmão, para ver como vai ficar. Aqui tem umas outras de cuia, esta é a lotus, esta é a riga, mas não sei se vou usar também. Vamos compor ao decorrer, vamos ver qual delas fica melhor, entre colorações diferentes, para que a gente possa compor uma bacia um pouquinho mais colorida. Vou fazer a sobreposição dela para ver como fica melhor, qual fica legal, a coloração que eu preciso intercalar para ficar bem legal. A maioria você pode ver que são todas na cuia 15, que estão individuais. Elas estão maior que um vaso 11. Olho de longe para ver como vai ficar, se tá certo, o que falta mudar, e depois vou ajeitando. Encontrei aqui uma cuia desamparada e tá tão bonita que não dá pra ter coragem de desmontar ela. Então, acho que vou colocar ela assim mesmo. Tem Supreme, tem a Pink Dona, tem a Querência. Vou vendo mais alguma, eu acho que essa fica boa. Esta daqui é uma Gavoid Black Queen, que está em colônia, acho que vai ficar boa na bacia. Olha que linda que tá esta cuia. Ela está um pouco sofrida, então teria que mudar. Então esse lugar vai ser ótimo para ela. Então, mãos à obra, né? Vamos separando as plantas aqui, já tá direcionada, já sabe mais ou menos qual que eu vou colocar. Importantíssimo que eu sempre faço, aproveito todo o substrato da planta quando eu vou mudar ela para ela sentir o mínimo possível. Uso a maioria do torrão dela, tento sobrepor aqui, se ela ficar muito alta, né, eu tento retirar um pouco aqui para poder localizar ela bem certinho na altura da bacia, ali da borda da bacia. Então aqui ela vai sofrer o mínimo possível, só colocando mais substrato ao redor dela, para ela ter uma adaptação mais fácil. Se eu tirar uma planta dessa adaptada já, tirar todo o substrato dela, replantar ela, ela vai sentir muito, principalmente quando se trata de plantio ao tempo, né? Então, às vezes também tem alguns clientes que perguntam: a sua planta é adaptada ao sol? Então, quando chegar aqui, eu posso colocar ela diretamente no sol, né? Não, na verdade, mesmo que eu venda uma planta adaptada ao sol, seja ela por envio ou você compre ela presencialmente aqui, a sua região, embora na mesma cidade ou em outra, tem outra incidência solar, ela vai ficar em outra posição. E uma suculenta, ela é bem expressiva, digamos assim que ela não gosta que mude ela de lugar.
ela vai sentir a adaptação. Então, se você retira ela de um local adaptado, leva para um outro local e coloque ela no sol, bem provável que ela vá sentir muito. Então, vá fazendo a adaptação na sua cidade ou no seu local aos poucos, que nem uma suculenta que não foi adaptada ao sol, sabe? Porque elas são muito sensitivas. É normal que uma planta de envio, mesmo que ela estava adaptada ao sol, ela fica em confinamento na embalagem, então ela pode sofrer um pouco de estiolamento, ela perde toda aquela rigidez como estava adaptada ao sol e ela viaja ali de 3 a 6, 7 dias, algumas até 10 dias. Então você tem que chegar, quando ela chegar, a primeira coisa você tem que hidratar ela intensamente o máximo possível. Procure colocar ela em adaptação aos poucos. Primeira semana, sempre solzinho da manhã. Depois, na segunda semana, você vai puxando mais para o sol mais intenso, que é depois das 9 horas, até você adaptar ela totalmente ao sol, né? Digamos que cada localidade tem uma intensidade de luminosidade, de sol, de calor, de frio. Então, a planta que você compra nessa coloração aqui, ela vai levar um tempinho para adaptar totalmente ao seu local e pode ser que ela não fique com a mesma coloração de que você comprou. Depende muito de vários fatores, da época do ano, a intensidade solar que você vai colocar, se ela pega um pouco de sombra, meia sombra, sol intenso. Então tem que ter todo um cuidado com a suculenta, né? Ao contrário de pessoas que pensam que a suculenta é fácil de cultivar, ela tem uma certa atenção, sim. Quanto à rega, quando se trata de suculentas plantadas ao tempo, ela é mais tranquila. Por exemplo, quando está chovendo muito, a gente não faz a rega dela fora, na rua. Isso é óbvio, mas para algumas pessoas, talvez isso não seja tão óbvio assim. Quando temos plantas sob proteção, sempre adquirimos uma regra de rega, ou seja, uma vez por semana, a cada 15 dias, ou 2 ou 3 vezes por semana, quando está sob cobertura. Já a planta ao tempo, elas recebem o sereno, o frescor da madrugada, da noite, e a rega dela fica só devido à falta de chuva, né? Quando tem a semana que não chove, daí então fizemos a rega dela na rua. Mas a semana que chove, nós deixamos ela 1 semana, 2, sem rega manual. Aqui você pode ver que eu escolhi umas plantas com as folhas largas e grossas, ou seja, mais espessas, as folhas mais gordinhas, ou seja, folhas finas tendem a secar mais rápido, queimar com facilidade, desidratar com facilidade e criar fungos com facilidade quando são colocadas ao tempo. Por isso eu tirei a Neon Breaks e coloquei essas com as folhas mais gordinhas. E detalhe, elas devem estar adaptadas quando você fizer uma bacia dessa. Quanto à proximidade das plantas, depende do que você deseja que fique ao final. Eu pretendo que essa bacia fique totalmente fechada, as rosetas bem próximas uma da outra. Mas caso você goste de intercalar com uma planta e um mimo, elas devem ficar mais distantes. Aqui eu vou testando para qual suculenta fica melhor e intercalando a coloração dela, para que no resultado final e após daqui 1 ou 2 meses, quando este vaso já estiver bem cheio, a sua coloração fique bem destacada entre uma e outra. Para finalizar, eu costumo colocar carvão triturado,
pois a aplicação do carvão melhora os parâmetros físicos e químicos do solo e, por consequência, o desenvolvimento da planta e do sistema radicular. O carvão triturado é muito usado na mistura dos nossos substratos. E outra coisa que você observa é que eu não utilizei nenhum fertilizante nem adubo aqui nesse plantio, porque eu uso o esterco de gado. Além de ele ser uma opção econômica e natural, ele ainda estimula o crescimento. O esterco de gado é considerado uma boa fonte de fósforo, nitrogênio e potássio, ou seja, é um NPK bem baratinho que você pode utilizar. Além disso, o esterco de gado ajuda a reduzir a perda de nitrogênio e retém o fósforo no solo e melhora a qualidade do solo. Por isso que eu não coloquei mais fertilizante ou um outro tipo de adubo, porque nesse caso o esterco de gado já está fazendo este papel. À medida que o uso de componentes para elaborar este substrato é 3 medidas de areia de terra vermelha, uma medida de carvão triturado e uma medida de esterco de gado. E este é o resultado deste plantio de 15 suculentas em uma bacia de 74 centímetros. Temos chihuahuense, colônia de lótus, esta é uma rainacada, tem uma colônia de arige, a Hot Chocolate, que é uma pioneira das suculentas, uma Silver Queen, Pink Donna, temos uma Gavoides Black Queen, temos a Cupido, temos Querência, essa Diamond State, a Goiabinha também, e entre delas temos mais a Colorata Brandt, a Chihuahuense, a Gila, a Mina Rubra e a Lotus. Espero que tenham gostado. Um beijão, Deus abençoe a todos.